Web TV do Espírito, nosso canal no YouTube, desde 2020. Doutrina e Arte Espírita. Inscreva-se. Preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transportou humildade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Não chegou aqui a energia, não. Eu preciso dela. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Primeiramente, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma vez estar aqui com vocês, atendendo ao chamado dos meus amigos de oração, Jaqueline e Robson, que possamos fazer uma pequena viagem esta noite. E, infelizmente ou felizmente, eu vou precisar de vocês. A nossa palestra de hoje, nosso trabalho, nosso estudo, ele é interativo. Sem vocês eu não consigo fazer. Tá bom? Prepare-se. Interessante que a gente ouve essa passagem, né? Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará No reino do céu. no reino do céu. E onde está esse reino? Dentro de nós, não é? Então nós temos que prepará-lo aqui. O assunto de hoje é justamente isso. Né? Nós temos que buscar esses talentos para que a gente possa preparar o nosso reino dos céus. Porque a vida futura existe, todo mundo sabe, né? E para chegarmos à vida futura precisamos estar bem. Para não termos problema de chegar lá. E todo mundo vai, não é isso? Todo mundo tem que chegar na vida futura. Nós ainda estamos na carne, na matéria, e essa matéria ela se desgasta naturalmente, não é? E um belo dia nós acabamos nós. E assim nós temos que chegar lá, primeiro, com conhecimento de causa, entender esse momento e estar bem nesse momento. É um momento sagrado, porque foi de lá que nós viemos, foi de lá que nós chegamos até aqui para resolver alguns probleminhas do passado e construir as vibrações positivas do presente para o futuro melhor. Então, a gente traz nessa noite um pequeno vídeo para a gente procurar entender esses talentos, né, que Jesus nos fala. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Passou. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos, da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Imaginemos essa parábola há 2000 anos atrás. Quem entenderia? Difícil, né? Precisou vir o Espiritismo, precisou a doutrina ser enquadrada nesse momento, 150, 160 anos atrás, para começarmos a entender as palavras de Jesus. E essa é mais uma parábola em que ele fala de talentos, que era o dinheiro da época, né? E até que os apóstolos chegaram para ele e disseram: mas por que falas em palavras para eles? E Jesus disse que ouvindo não escutam, né? Entendo não veem. Ou seja, ouviam, mas não tinham preparo para entender. Então, hoje, né, no século XXI, a gente vai encontrar dificuldades para entendimento. Então, a partir de agora, eu vou precisar de vocês para que nós... Então, vamos buscar o esclarecimento dessa palavra. A quem Jesus se referia como sendo o Senhor? Deus, né? Então Jesus colocava ali Deus como o Senhor daquela parábola. E qual seria a representação dos talentos? O dinheiro? Os dons. E a quem Jesus está se referindo como o possuidor dos talentos? Quero ver o lado de cá também, viu? Já estou vendo o lado de cá. Por que o Senhor não fez a distribuição de forma equitativa? Por que não deu, não dividiu, né, os 8 talentos para os 3? Deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Acho que é porque cada um tinha um entendimento diferente. Bom, Jesus vai dizer segundo a sua capacidade, né? Seu entendimento. E o que representaria na parábola dobrar os talentos? Essa Passar à frente, conhecimento. Multiplicar? multiplicar. É interessante, porque quando a gente é criado como espírito imortal, a gente vem com os talentos. São os talentos necessários à nossa encarnação. Não é? Estamos nessa, por exemplo, né?
essa maravilhosa encarnação, importantíssima encarnação, nesse momento estamos vivendo um período de transição, né? Precisamos auxiliar o Pai, trabalhando os talentos. Então, para cada determinada encarnação, a gente vem com uma quantidade de talentos para resolvê-los. Aqueles que ficaram para trás, né, sem nenhum tratamento, vamos dizer assim, então a gente traz esses talentos para que a gente resolva, trabalhe esses talentos durante a encarnação. Mas a gente ficaria só nesses talentos ou a gente poderia dobrá-los? Pode dobrá-los, não pode? Esse talento eu já resolvi, está tudo bem, agora vou fazer o que da minha vida? Vou buscar, dobrar esses talentos, não é? O que poderia representar na parábola enterrar o talento? Isso é fácil. Aquele irmão que não conseguiu desenvolver aquele talento que ele trouxe muito talento. Era a capacidade dele de apresentar aquele talento para a sociedade, para ele mesmo, mas ele não conseguiu. Ficou com medo. E aí? O que significa enterrar o talento? Ajuda, né? Nos talentos de ajuda. O que Jesus quis dizer? Ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, mais será tirado. Acho que é aquele que praticar mais o seu talento, ele vai ficar cada vez melhor. Ou aquele que buscar novos dons, novos talentos, ele vai evoluir mais, e aquele que não tiver, não vai aprender nada, ou se tinha algum dom, ele vai morrer por terra, não vai frutificar. Pois é, né? Então a gente conhece, sabe da necessidade de aplicar os talentos, mas se esconde como aquele que recebeu apenas um talento. Não teve coragem de, apesar de saber, não praticar. Aquele que não sabe, né, eles ensinam para a gente na espiritualidade que aquele que não sabe não é tão. A falta não é tão grave. Mas quando você sabe o que tem que fazer, aí a coisa fica complicada, não é? A gente não pode dizer lá do outro lado, quando chegarmos lá, aí eu não sabia. Né? Podemos dizer isso. Paulo de Tarso, quando chegou lá na entrada de Damasco, falou: o que é isso que eu faço? Não podemos dizer isso. Nós sabemos o que tem que fazer. Né? O Espiritismo nos traz muito bem a necessidade de ação, não só de estarmos ali ajoelhados ou sentados em oração, achando que resolve o problema. E Jesus vai dizer para nós que não é assim. Né? A gente precisa fazer para receber. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu fiz um pedido e não fui atendido. Não é assim que funciona. Não fui atendido naquilo que eu queria. Fui atendido naquilo que eu precisava. A gente precisa ter essa noção. E muitas vezes a resposta demora um pouco também, não é? Nós precisamos nos preparar para a resposta. Então, tudo isso o Espiritismo nos explica, para que a gente não fique ao léu, achando que estamos desprotegidos, achando que o Pai não nos perdoa das coisas que a gente já fez. Não é assim que funciona. Nós temos que agir. A fé, por exemplo, se fala muito de fé, não, eu tenho fé, mas é fé raciocinada, como nos ensina o Espiritismo. O que é a fé raciocinada? Eu tenho que dar alguma coisa, né, nessa fé que eu tenho. Então o Tiago vai dizer para nós, não é? A fé sem obra é morta. Portanto, precisamos trabalhar. E a Casa Espírita, não é? Trabalha muito, nós sabemos disso. Nós trabalhamos muito. Isso é muito importante. Por exemplo, nesse momento estamos trabalhando. Ou não? Sim. Ah? E como, hein?
a gente visse o que está acontecendo aqui agora, né? A gente diz assim, puxa, eu não vou deixar nunca de vir a casa espírita. O que poderia representar na palavra ser lançado nas trevas exteriores? Olha só, há 2000 anos Jesus falou isso. Ser lançado nas trevas exteriores. Hoje, com a transição, a gente descobriu a resposta. Não? Se a gente não fizer, por onde? Vamos continuar por aqui na Terra? Por que essa reencarnação é especial? Ela é especial pelo seguinte: lá atrás a gente dizia assim, eu vou deixar para a próxima. Eu volto para a Terra e resolvo. Já está errado, né? Mas não é uma verdade. Eu vou voltar à Terra. Mas agora, na transição, a gente não sabe o que nos aguarda. Depende de quem? De nós, não é? E aí a pessoa vai dizer assim, eu quero voltar para a Terra. Olha só o que existe na Terra hoje. Violência, né? Desencontros. Eu quero voltar para cá. Só que não é essa Terra. É uma Terra melhorada. Está sendo preparada por Jesus para termos melhores condições de estar. Mas aqueles que estarão aqui são aqueles que fazem a vontade do Pai, não é? E Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, quem herdará a terra? Os mansos. Então nós temos que aprender em primeiro lugar a ser mansos, ser pacífico, né? Evitar dissensões, trabalhar em prol da obra. Esse é o trabalho nosso. E a gente às vezes fica, né, pensando que tem que fazer algo sensacional, diferente. É o nosso dia a dia sendo praticado com amor, com qualidade. Falando em qualidade, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o espiritismo só tem meia dúzia. Aí eles respondem, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Para que essa qualidade possa representar onde estiver. Né? Então, não é a quantidade que vai resolver o problema. E o que significaria a expressão e haverá prantos e ranger de dentes? Outra coisa que Jesus falou, 2 mil anos, prantos e ranger de dentes. O que é isso, gente? Como entender isso? Simples. Né? Prantos, porque nós vamos nos arrepender de ter perdido a nave, mãe, terra. E ranger de dentes. Nos revoltaremos com isso. Muitos se revoltarão, muitos se arrependerão, outros não. Porque cada um está no estágio, não vemos ali atrás. Jesus falando, né? Segundo a sua capacidade de levar a mensagem, de entender a mensagem, de praticar a mensagem. Fala-se muito do medo, né, do diabo. A gente vai ver muito isso, medo do diabo. Mas não tem medo de, trabalhando bem, de atender a Jesus. Então não adianta só a gente estudar. O estudo é para que a gente trabalhe melhor, para a gente se capacite, para que assim a gente possa fazer o melhor onde estivermos. Essa é a ideia. E hoje é praticamente assim um momento chave da nossa vida. Já pararam para pensar por que estamos encarnados nesse momento de transição? É bom ou é ruim? Vamos para pensar nisso? É bom ou é ruim estarmos encarnados no momento de transição? Momento em que a Terra está partindo, né, de uma situação difícil, como Jesus coloca para nós, né, para a regeneração. É bom ou é ruim? Eu acho que não. Com certeza, né? Com certeza é bom.
Existem muitos espíritos que gostariam de estar nesse momento encarnado, para aproveitar esse momento para o seu crescimento, para a sua evolução, e nós estamos aqui para essa evolução. E a responsabilidade é maior, porque se Deus nos colocou aqui, nesse momento, é porque Ele está precisando da gente. Ah, mas cara, Deus precisa da gente. Por que não? Ele nos criou para quê? Não tem uma melodia que diz assim, um dia seremos anjos? Ou achamos que não seremos anjos do dia? Seremos anjos, sim. Estaremos fazendo um dia aquilo que Jesus fez, está fazendo. Só depende de nós. Mas, Carlos, isso é impossível. Como é impossível? Foi Jesus que falou que eu faço, poderes fazer até mais? Jesus mentiu para a gente? Então o trabalho tem que começar quando? Ontem, né? Tem que começar ontem. Mas Deus é tão bom que Ele nos colocou aqui nesse momento. O que podemos conseguir para ajudar o Pai? O que podemos fazer? Desenvolver nossos talentos, né? Dando prova. É a mensagem da noite. Desenvolver os talentos. Lembra como tudo se encaixa? Enfim, todos fomos criados com talentos e o porquê da dificuldade de aplicá-los? Essa resposta não é fácil para nós. O porquê da dificuldade de aplicar esse talento? Estou escutando. Não chega até o meu ouvido. A gente ainda não deixou de ser O egoísta. ser humano se deixa tocar pelo Espírito Santo, pela bondade, pela aceitação da dificuldade que você tem no dia a dia, de ser um ser humano melhor. Se cada um de nós tivéssemos essa necessidade de ser um ser humano melhor, não estaria assim. Com certeza. Mas por que essa dificuldade, gente? A gente gosta de ser assim. A gente tem muito que deixar para trás. O egoísmo, a falta de amor ao próximo, Ambição, tudo contra os talentos. O que mais? A gente tem que sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Deixar criar uma espiritualidade melhor, maior. Porque se não houver essa mudança, não vai haver a mudança no ser humano. E você só consegue essa espiritualidade maior fazendo, trabalhando. E ninguém vai fazer por nós. Nós temos que fazê-lo. Para isso nós recebemos o quê? O livre-arbítrio. Eu escolho. Agora a consequência também é minha. Né? Então, como a gente gosta da matéria, a gente gosta das coisas, né? É bom, né? Você viver com matéria, é ótimo. Mas não podemos ser prisioneiros da matéria. Nós temos que trabalhar no lado espiritual, somos nós, espíritos, mortais. Temos que trabalhar. Aí se a gente parar para pensar, o tempo que a gente leva na matéria, o tempo que a gente leva trabalhando no espírito, é uma diferença enorme, né? Mas isso não quer dizer que você esteja numa casa religiosa, não. É no dia a dia, no seu trabalho. Na faculdade, no trabalho, na rua, onde você estiver, levando a mensagem de amor. Levando uma palavra boa para aquele que você sente que não está bem. Posso te ajudar, meu irmão? O que eu posso fazer por você? Mas a gente está sem pressa. Deixa para onde fazer, a gente não faz. Esse é o detalhe. Pressa para quê? Vamos para onde? Só temos um lugar para ir.
lugar seja bom, né? Continuando, vocês agora vão me ajudar aqui. Aquele que recebeu 5 talentos e ele conseguiu dobrá-los, vamos lá ver quais são os talentos que ele dobrou. Vamos olhar para dentro de nós. Talento que nós gostaríamos de ter, nós já temos, nos sentimos bem com ele. Caridade. Como começou? Forte, hein? Caridade. Gratidão. Humildade. Gente, humildade. Paciência. Tolerância. Indulgência. Então aqui nós conseguimos fechar 5 talentos que nós já fazemos tranquilamente, não é? Ah, uma beleza. Ele só sabe. Ué, É o que eu sugeri que é pra mim, ó. não entendi. Estou pensando que vocês estão. Nós não temos caridade, indulgência, tolerância, Paciência. humildade. Nós somos humildes. Espetáculo. Eu costumo dizer Ah, que eu, pelo menos, já identifico, né? Porque houve uma época que eu não identificava que eu não tinha sido humilde, que eu não tinha sido paciente. Eu achava sempre que eu estava certa. E agora, quando eu erro, que eu ainda erro, né? a Eu consciência. não estou santinho, mas a minha consciência já bate assim, me olha e... Então, eu acho que eu evoluí um pouquinho, né? Muito bom essa colocação. A evolução é assim que funciona. Você começa a dar sinal de que aquilo que você está fazendo está errado. Então, aos pouquinhos, a gente vai buscando resolver aquele probleminha, aquele talento que não chegou, a gente vai buscando resolvê-lo. É lógico que a gente bate de novo, erra, mas a gente continua insistindo. Então, quando a consciência começa a cobrar, é sinal que nós estamos evoluindo. Porque até então, a gente fazia as coisas e ficava por isso mesmo, não sabia se estava certo, se estava errado. Né? Porque não tinha conhecimento, não tinha entendimento. É por isso que o Kardec faz essa colocação, né, que sobre a doutrina, né, o conhecimento da doutrina, esqueci como ele coloca para nós, que a melhor coisa que podemos fazer pela doutrina é É sua divulgação. sua divulgação. Obrigado. A sua divulgação. Por quê? Porque divulgando a doutrina você começa a entender como você se situa, né? Na Terra, entre as pessoas. Porque até então você às vezes vive cercado de pessoas, mas você não consegue fazer com que aquelas pessoas que ainda não entendem comecem a sentir a diferença. Então é através do nosso exemplo, não é? Nosso exemplo vai mostrar, não apenas palavras, mas o exemplo vai mostrar quem somos nós, por que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente está num lugar onde a gente vai tomar partido de alguém que está querendo resolver algo de uma maneira errada, nós estamos errando também. Nós temos que tentar agrupar as pessoas, não separar. Esse é o nosso papel. Não importa quem tem razão e quem deixa de ter razão. O que importa é que tem que ser resolvido de uma maneira sadia. Isso que nós temos que entender. E é isso que a espiritualidade traz para a gente, através do livro dos Espíritos. Né? Quem estudou o livro dos Espíritos aqui, entendeu a mensagem, vai ver que ali tem tudo que a gente quer saber. Aquelas 1019 perguntas é a nossa vida, é o entendimento da nossa vida, o que a gente precisa fazer. Claro que a gente tem que buscar um lado moral também, porque o Evangelho, né? Mas essa parte filosófica é importantíssima. Por isso que é o primeiro livro a ser estudado. Isso aí. E aí, o segundo que recebeu 2 talentos e também dobrou, vamos ver, 2 talentos para ajudar.
Empatia? Empatia, com certeza. A gente falou aqui agora, né? Empatia, tudo que acontece em nossa volta. É interessante que para o espírita, esse momento que nós estamos vivendo na Terra, além de ser um momento importante, ele está de acordo com o que Deus deseja. Não é possível. Podia ser melhor? Podia. Mas por que não é melhor? Por nossa causa, não é? E a gente ainda um pouco rebelde. Então, temos que passar por aquilo que é necessário. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Ele sabe de tudo. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento importante. Inclusive, até o Haroldo Dutra, ele fala muito sobre isso. Por que no Brasil tem tanta violência? E ele explica, porque é justamente o Brasil que precisa resolver tudo isso, essa situação que estamos vivendo. Não é? E esses irmãos que não querem trabalhar no bem, naturalmente, ao desencarnarem, vão ter que buscar um outro lugar. Infelizmente. Um lugar compatível com a sua energia, compatível com a sua vibração. Não é castigo de Deus, é sintonia. Nós vivemos num mundo de sintonia. Nós sintonizamos com aqueles que têm afinidade, não é? Quando não tem afinidade, a gente conversa, mas não fica muito tempo junto. É natural. Então a gente vai procurar aqueles que nos sintonizamos. E aí, temos que entender que esse momento é um momento necessário para o nosso planeta. E entender também que a evolução do planeta independe de nossa evolução. Porque tem muita gente que diz, não é? Que nós é que vamos fazer o planeta evoluir para a nossa evolução. Não. Chega um tempo que não é nosso, é de Deus, que ele diz assim, basta. O planeta tem que evoluir. Se você não quer evoluir, o problema é seu. E é o caso que nós estamos vivendo hoje. Ele vai deixar ele evoluir porque nós não queremos evoluir. Não teria lógica nenhuma. A lógica da criação, não é? Não teria. Então o planeta vai buscar sim a sua regeneração e aqueles que puderem estar buscando. Quem não puder, tomara que a gente possa, né? Vamos torcer. Então, nesses dois talentos aqui, vamos lá, gente, me ajude. Já falamos de consciência, tolerância, caridade, humildade. É que eles são muito parecidos, não é? São sinônimos, na verdade. Paciência. Paciência, aqui, igual. Eu vou falar mais um, amor. Ninguém falou amor. Matou a chegar. Parabéns. Parabéns. Mas é o que une tudo, gente. É o amor. Parabéns. Não existe amor, não existe Nós nada. estamos dando volta aqui, dando volta, e o amor foi de fora. O amor fechou tudo. Quem ama, é por isso que Jesus transformou os 10 mandamentos em 2. Né? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso ficou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo, não faz nada disso. Não é verdade? Se fizermos, está amando a Deus. Não podemos amar a Deus sem amar o próximo, não adianta. Se não fizermos isso, não vai resolver a nossa vida. Mas eu não gosto daquela pessoa. Não quero nem chegar perto daquela pessoa. Quem está perdendo é aquela pessoa ou somos nós? Nós. Nós.
que ele faz é problema dele, o que eu faço é problema meu. Exatamente. Então eu tenho que ter. É por isso que essa doutrina é maravilhosa. Não deixa nada para trás. Tudo nós vamos saber direitinho o que fazer. Por base no Evangelho de Jesus. Porque o que Jesus fazia. Então nós temos o amor e a paciência. Olha que bom. E aquele talento que ele não quis fazer, nem desenvolver? Aquele talento. Como será? Falou amor. Não. Falamos de paciência. O amor, né? Fechou. Fechamos com amor. E por que nós temos que amar o nosso próximo? Mais uma vez eu chegou aqui. Para praticar o amor. Praticar o amor, com certeza. Tem tudo. Praticar o amor. Porque é nele que está nosso resgate, nossas dívidas. Ele é instrumento, ferramenta da nossa transformação interior. Puxa vida, hein? Que isso, hein? Dá para repetir? Opa, agora Já foi. Está gravado. Tá gravado. Então, gente, por que nós temos que amar? A gente tem que amar Porque é irmão. para acabar as guerras, para a gente chegar num mundo mais feliz, num mundo mais justo, num mundo mais com que a gente consiga ver sempre o nosso próximo como nosso irmão. Agora a fraternidade. Fraternidade, sabe? União, acolhimento. Acho que além de amar o próximo ser um dos mandamentos de Deus, quando a gente começa realmente a amar, é porque a gente já começou a deixar as nossas pedras para trás. O egoísmo, a intolerância, a paciência. E aí a gente chega nesse sentimento sublime que é o amor, que eu acho que a gente ainda não conhece, né? A não ser do Pai para conosco, porque até às vezes a gente fala assim, eu amo meu filho, mas a gente às vezes age com egoísmo, não libertando, não deixando livre, ou tolhindo ele dele evoluir, ou com o próximo, ou quando a gente julga alguém, né? Então, quando a gente chegar nesse estado aí do amor, a gente conhecer o verdadeiro amor, o amor que Deus nos... O amor que liberta. O amor tem que ser vai recíproco, ter né? se libertado de um Se monte não de houver coisa ser que a recíproco. gente precisa para ir para um mundo mais feliz. Depende. Gente, como tem palestrante aqui, hein? Que coisa boa. Olha, muito bom, hein? A gente ouviu aqui agora, falando sobre você só pode amar se for amado. Isso é uma exigência, não é? Condição. Estão exigindo para que eu ame eu seja amado. Com a condição. Jesus agiu assim? Não. Somos cristãos? Sim. Vamos lá. Então não está no Evangelho de Jesus. Pelo contrário, está dizendo que devemos amar o próximo. O que acontece é que nós não nos amamos ainda, como deveríamos. A gente ainda bate muito na gente. Em todos os sentidos. É na alimentação, é na atitude. Não é? Verdade. A gente não aprendeu a amar.
É a primeira colocação que Jesus faz. Amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu não consigo me amar, eu vou levar o quê? O que eu sinto. Não é? E esse amor é algo assim, para nós, é muito longe ainda para nós, né? A gente consegue mostrar. Tem afeto, dá um filho. Mas se a gente observar, acredito aqui, a gente às vezes quer mandar no filho, que ele seja igual a nós. Sempre isso, que ele seja igual a nós. Se somos individualidade, cada um traz as suas encarnações, uma experiência diferente. A gente pode educá-lo, mas fazer com que ele seja igual a nós, é uma distância muito grande. Né? Então, quando a gente faz isso, não estamos amando aquela pessoa. Com certeza. Então, quando foi falado ali, né, o amor liberta. O seu nome? Amanda. Amanda, amor. O amor liberta, gente. E é interessante quando a gente perde um ente querido. Qual é o primeiro sentimento nosso? Carência, não é? De falta. Muitas vezes até de revolta. De A gente não consegue impotência. aceitar o que A gente já está. Já estamos achando que Deus não é justo, né? Deus é justo, com certeza. Mas a gente precisa entender isso. A gente pensa primeiro em nós. Está me faltando. Não uma pessoa que precisava partir. E era o momento dela. Mas até a gente entender isso, vai muito longe. Por quê? Porque a gente ama de uma forma ainda diferenciada. A gente não consegue entender que aquela criatura tem um limite. Dói. Com certeza dói. Como dói? Como dói? Mas o Espiritismo é um consolador. Ele vai dizer para nós que nós não perdemos aquela pessoa. Ele vai dizer para nós que nós vamos rever um dia. Olha que coisa linda. Nós vamos rever essa pessoa. Vamos nos abraçar. Vamos conversar. E muitas vezes, essa pessoa vai nos esperar. Quando partimos, olha só, coisa linda. É ela que vai nos esperar. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o desafio. Mais uma vez eu coloco, dói, porque eu já passei por isso. Dói muito. O dia não passa. O dia não passa. Mas, aos poucos você vai entendendo que era necessário. Então vamos aqui para algumas representações dos talentos, a nossa reflexão. Benevolência, qual ação? Perdão. Olha só, gente. Indulgência, tolerância, qual é a ação? Perdão. Humildade, simplicidade, foi dito aqui. Misericórdia, piedade, compaixão. Qual a ação? O apoio. Precisamos ter, apoiar aquele que está passando por momentos difíceis. Como gostaríamos que nos apoiassem quando estivéssemos também num momento difícil, não é? Solidariedade, fraternidade, qual a ação? O apoio.
Isso está no Evangelho? Está no Evangelho de Jesus? Claro. Ah, né? Muito, não é? Mansuetude, apoio, solidariedade, fraternidade, ação, apoio. Mansuetude, brandura, tranquilidade, saber viver. Saber viver. Essa é a mensagem, saber viver. Precisamos saber conviver. Principalmente naqueles que estão mais próximos. Tá? Porque quando estamos longe daquela pessoa é mais fácil. Aqui na casa espírita é mais fácil, né? Mas dentro do lar somos pessoas diferentes. Somos pessoas que tivemos as nossas reencarnações diferenciadas, aprendemos coisas diferentes, nossas virtudes são diferentes. Mas por que então Deus nos une no lar? Para saber por quê. Que a partir desse momento eu estou mais forte. A partir desse momento, qualquer coisa que acontece fora do lar, eu sei compreender. Eu deveria saber. Mas a gente tem que falar do perdão. Quando Jesus disse, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão, Pedro pergunta 7 vezes, Jesus. E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ele disse ali que tem que ser indeterminado nesse prazo, né? Perdão, né? Perdoar. Agora, por quê? Quem vai dizer para nós o porquê? Espiritismo. Porque quem é o pior, quem é que está sendo mais prejudicado nessa história? É quem não perdoa? Ou é aquele que causou o problema? Quem não perdoa. Na prisão de não perdoa. Vive aprisionado. Por quê? Porque o perdão liberta. Liberta. Já paramos para pensar a mágoa que fica em nós? E essa mágoa pode causar o que em nós? Já pararam para pensar? Porque é mágoa. Não é bom o negócio. Aqui dentro é um problema sério. Está dentro de nós. E aí? Vou conviver com isso até quando? Pode causar, foi dito, né? Eternidade. Muitas enfermidades. Isso aqui é básico. Muitas enfermidades, como o câncer, é derivado do não perdoar. Sabiam disso? Porque a célula está dentro de nós. Essa célula todos nós temos. Já foi comprovado na medicina. Mas ela só é acionada quando nós damos condição a ela. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Não podemos perder tempo com isso. Precisamos tirar essa pessoa das nossas costas. Ah, mas como perdoar? Não consigo, é assim, sabe? Aí a pergunta vem, por
que ela veio à nossa vida? Por acaso? Existe o acaso? Não. Ou ela está ali por uma necessidade nossa de resolver o assunto? Gente, quem vê a Débora Luiz vai encontrar um monte de situações dessas. Débora Luiz é um manancial de aprendizado, comportamentos do ser humano. Um manancial. Portanto, a gente precisa entender que eu estou sendo o maior prejudicado. O Espiritismo, nem Jesus está dizendo para que a gente viva em gratidão com aquela pessoa, que a gente tem afinidade. Não. Mas eu não posso desejar mal dessa pessoa. Tem que orar por essa pessoa. E orar por mim também, para que eu consiga me livrar dessa situação. Porque quando isso aconteceu na minha vida, como foi dito, não foi por acaso, o que eu fiz lá atrás? Se não foi com ela, foi com outra pessoa. Então isso precisa ser entendido. Deus é justo. Não colocaria uma pessoa na nossa vida para nos atrapalhar. Ele coloca para nos ajudar a resolver a situação. Porque é aqui que a gente resolve. Não é no mundo espiritual. E a gente pode resolver isso de uma moda, não, de um jeito prático. Você não precisa ir lá pedir perdão diretamente. Às vezes não dá, né? Você pede perdão na hora de dormir, na hora das suas orações. Ou você perdoa nas horas da oração. Mas o perdão tem que ser afastado de nós se nós queremos progredir espiritualmente. Porque Jesus vai dizer também que o céu está aqui dentro e o inferno também. Eu vou viver no inferno por causa de outra pessoa? Não, né? Tenha dó. Então eu tenho que me amar. É por isso que a gente fala muito, né? Quando Jesus fala sobre isso, nós temos que nos amar. E eu não posso me amar com mágoa, com ira, com ódio, ou com um sentimento que não seja bom. Eu estou me prejudicando. Às vezes eu nem percebo. E o mais interessante é que às vezes a doença vem a caminho, que a gente não sabe. Ela vem chegando, vem se aproximando. Há uma disposição aqui, uma disposição ali, daqui a pouco ela se instala. E quando se instala na matéria, aí fica difícil. Porque enquanto está no perispírito, a gente tem solução. Vamos lá tomar um passe? Vamos lá. Aí o passista tira lá um pouquinho daquele compriminho, a gente sai mais aliviado. Mas a gente continua com aquele pensamento. Daqui a pouco está na matéria. Aí a coisa é. Então, gente, o Espiritismo nos traz isso. A gente não pode enganar, não é? Não pode se enganar. Para a gente fechar, a caridade foi a primeira palavra que eu ouvi, né? De virtude, ser caridoso. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Portanto, a gente aprende com o Espiritismo, aprende com o Evangelho, e tudo aquilo que a gente faz, tem que fazer com gosto, com caridade, com amor. Não adianta fazer de qualquer jeito. Estamos ajudando aquela pessoa,
está ajudando, mas é nós. Eu fiz simplesmente por fazer. É a diferença quando você faz realmente de coração. Teu sentimento está ali, naquele momento que você está fazendo aquele ato. Assim afirma ele, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. É Paulo que está dizendo. Porque a caridade está ao alcance de todos nós, aquele que ignora o sábio, do rico ao pobre, porque independe de toda a crença particular. Não precisa ser religioso para fazer a caridade. Nós vamos encontrar muitos que não são religiosos fazendo a caridade. Esse já avançou. E não precisa mais de religião. A gente já sabe o que tem que fazer. Nós ainda precisamos. Porque a gente fica avançando, balança para cá, balança para lá. Mas aquele que a gente diz assim, isso aí é ateu. A gente faz coisas que a gente gostaria de fazer. E fez mais. Definiu a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com todos. Olha aqui, na bondade e na benevolência para com todos. E aí, a gente vai dizer aquilo que a gente não conseguiu chegar até agora, por que tem que fazer? Eu gostaria que fizesse comigo também. Porque eu também preciso. Eu também necessito de bondade, benevolência, caridade. Por isso que a gente tem que fazer essa prova. Aí abaixo foi o egoísmo. Eu quero receber, mas não quero dar. Colocação de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Eu quero agradecer a todos esse encontro, esse reencontro de almas, Que Jesus nos abençoe, que a gente possa encontrar a nossa paz interior, praticá-la como estiver, Senhor. Obrigado a todos. Uma boa noite.